Olá, temos em mãos hoje um texto eh, bem curioso. Evite se complicar, do Daniel Jorge. É uma prosa poética, né? Uma mistura de poema com um texto corrido. E a fonte é uma observação, assim, com muito humor, sobre algo que, bom, talvez a gente já tenha notado, parece que tem mais careca por aí, né? Exata. Então, a nossa ideia hoje é mergulhar um pouco nessas observações do autor, como ele vê essa mudança, as reações das pessoas e tentar entender essa mensagem, que parece bem irônica por trás do conselho do título, Evite complicações. Ok, vamos analisar isso. Sim. E o que eu acho legal logo de cara é como o poema pega esse tema super cotidiano, a calvície, pra, na verdade, falar de coisas maiores, né? Funciona quase como um espelho divertido pra nossa mania, às vezes, de seguir tendências, de se conformar socialmente só pra, bom, não se complicar. É isso aí. O texto começa justamente com essa constatação, né? Ele diz: houve um tempo por aqui que pouco careca existia. Era raro, mas agora surgiram tantas carecas que não dá nem para contar. E ele já mostra que o pessoal lida com isso de jeitos bem diferentes, né? Uhum. Alguns vivem contentes, aceitam numa boa, mas outros ficam resmungando. Pois é. Culpam a natureza, o estresse, aquela coisa toda. E o que é fascinante aqui é como ele captura bem essa variedade de respostas humanas, sabe? Diante de uma mudança física que muitas vezes a gente não controla. Essa busca por explicações, às vezes por um bode expiatório, ou só a lamentação mesmo, né? Ah, meu cabelo não cresce mais. Mostra um pouco a nossa dificuldade em aceitar certas mudanças. Verdade. E ele não para só na observação psicológica, ele vai para as consequências práticas também. Menciona a galera que começa a usar boné, né, para esconder a ausência do cabelo. Aham. E até um efeito que a gente talvez não pense de cara. O impacto nos cabeleireiros. Sem cabelo, sem trabalho para essa categoria. Parece um detalhe pequeno, mas mostra como uma mudança física individual, quando vira tendência, pode ter reflexos sociais econômicos. Sim, total. Mas aí o poema dá uma virada bem interessante, né? Aquilo que era motivo de reclamação ou que o pessoal escondia, de repente, vira moda. É? O texto fala que ser careca está na televisão e mais que agora impõe respeito, que exala autoridade. Nossa. É uma transformação. A calvície deixa de ser só uma condição física para ser quase que apresentada como um símbolo cultural. Uma nova norma de status, talvez. É uma inversão bem curiosa mesmo. Antes escondia, agora impõe respeito. Parece até meio forçado, né? Como se fosse uma tendência meio fabricada pela mídia, talvez? Exatamente. E se conectarmos isso ao cenário maior, essa percepção de algo imposto fica ainda mais clara no conselho final. É ali que a ironia dele fica escancarada. O autor aconselha, né? Portanto, se você pensa a cabeleira aumentar, fique esperto, não diga nada, evite se complicar. Nossa. Quer dizer, se estiver pensando em ter mais cabelo, fica quieto. Pois é, e continua. Siga a tendência. Para quê? Para viver em paz como bom cidadão. Aqui é que fica bem interessante. Ele leva isso ao extremo. Chega a sugerir que, se a pessoa não seguir a moda dos carecas, pode até ser acusada de traição à pátria. É um exagero tão grande Haha, sim. que só pode ser para fazer a gente rir, mas também para criticar alguma coisa aí, né? Uma questão importante. O autor usa a calvície como uma metáfora muito, muito eficaz para comentar sobre essa pressão que a gente sente para se encaixar, né? Para seguir qualquer tendência, por mais boba que pareça às vezes. A ironia toda serve justamente para isso, para mostrar o quão longe pode ir essa necessidade de conformidade só para ser aceito ou, como ele diz, para evitar atrito. Então, o que tudo isso significa? Olhando o percurso todo do poema, ele começa com uma coisa quase banal, né? O aumento de carecas. Aí explora as reações de cada um, os impactos práticos, e desemboca numa sátira bem afiada sobre seguir cegamente o que dizem que é moda. Exatamente isso. De um jeito leve, com esse humor meio ácido, o texto convida a gente a pensar um pouco sobre como essas modas surgem, né? Como elas ganham força e acabam criando expectativas sociais que às vezes são totalmente arbitrárias ou até absurdas. Mostra como uma coisa tão individual como perder cabelo
pode virar um fenômeno coletivo com regras próprias, mesmo que não ditas. E, bom, isso deixa uma provocação no ar para a gente pensar, né? Até que ponto outras tendências, outras pressões sociais, talvez bem menos visíveis que a falta de cabelo, levam as pessoas a simplesmente seguir o fluxo, só para evitar complicações? O que será que se perde individualmente e como sociedade quando essa conformidade vira a regra principal? Só para viver em paz como bom cidadão. Fica aí a reflexão.